Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos gravar agora a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos, do dia 1º de agosto de 2020, reunião que acontece presencialmente no Centro Espírita do Calvário ao Céu aos sábados, às 14h30, e nós estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E dentro do capítulo 7 estamos no item 6 da infância. Na primeira parte do estudo de hoje nós vimos 3 questões, até a 381. E agora nós veremos a questão 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição de seus órgãos? Bom, primeiro, a palavra imperfeição aqui se refere ao não desenvolvimento pleno, Os órgãos não estão plenamente desenvolvidos, o cérebro não está ainda no seu auge, no seu ápice, no período da infância. Portanto, a pergunta é se ele sofre por estar com essa limitação. Não, não sofre. Como nós vimos anteriormente, os espíritos ficam de alguma maneira infantilizados enquanto estão ocupando o corpo ali de uma criança, e até mesmo durante o sono do corpo físico tendem, na grande maioria dos casos, a manterem essa idade do corpo físico aí. Portanto, não há sofrimento nisso, O corpo tem uma limitação natural que vai se desenvolver e não tem problema com isso. Seria mais ou menos como a gente falar assim, durante o sono do corpo físico, nosso corpo não está trabalhando, a gente sofre porque não está produzindo. Não, é o descanso, Então a fase da infância ali é como se fosse um repouso, um descanso também. A questão 383, muito importante, porque ela vai nos remeter a um conceito de educação espírita, da importância disso. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E os espíritos respondem que nessa fase nós estamos mais dóceis, mais aptos a receber as novas orientações para que não caiamos nos mesmos erros das vidas anteriores. Em 1999 e 2000 eu fazia curso de formação de educadores espíritas durante um ano na cidade de Campinas, Valinhos. Nos reuníamos, às vezes era em Valinhos, às vezes em Campinas. Nos reuníamos nos finais de semana, ficávamos teve acho que em 2 oportunidades, 3 dias estudando educação espírita, sempre orientados por espíritas, professores universitários, escritores ali, e foi de grande importância, de grande valia na minha formação, na minha autoeducação, no trabalho de educação com os meus filhos, no trabalho de educação no movimento espírita, profissional, enfim. É um tema que eu gosto muito, E eu falei num debate que estávamos tendo ali num pequeno grupo, que estava sendo coordenado, esse debate pela Marieni Rossettini Paiva, uma companheira do movimento espírita de Lins, ali próximo a Marília, e a Marieni, ela é escritora espírita, o seu marido Ailton Paiva também é escritor espírita, e ela deu um texto ali e eu acabei comentando assim que metade do que nós éramos era dessa vida, metade das vidas anteriores, e aí ela me interrompeu e falou, onde você viu isso? E eu comecei a gaguejar, Eu falei, não soube, falei, não é assim. Ela falou, olha, não é. Se nós vermos no Livro dos Espíritos, a impressão dessa atual vida é muito importante. Tanto que uma educação bem realizada pode apagar, ou transformar erros de muitas encarnações anteriores. Então, o período da infância é um período onde Deus nos dá a oportunidade de um recomeço realmente. Então, um espírito ali que nas últimas encarnações cometeu suicídio ou foi um homicida, dependendo da educação que ele tiver nessa vida, ele vai transformar isso, por esse período onde foi mais fácil moldá-lo, ali estava mais pronto para a moldagem. Então, nós devemos dar muita importância à educação dessa vida, porque sim, trazemos bagagem, já falei isso na aula de hoje, mas essa bagagem está na fase da infância justamente pronta para ser trabalhada, moldada,
conscientizada, despertada, enfim, aquilo que a gente já comentou também. Então, a educação nessa vida é muito importante. E falando de educação, eu vou me alongar aqui dizendo que educação é essa? Né? Como que nós vamos orientar os nossos educandos, em especial na fase da infância? Vocês que me ouvem agora, talvez sejam pais, talvez sejam avós, talvez venham a ser no futuro, enfim. E aí vão lidar com crianças. Como ajudar essas crianças na sua conscientização? Primeiro é importante dizer que ninguém educa ninguém. Na verdade, nós devemos nos preocupar com a nossa autoeducação. E claro, compartilhamos informações, experiências que ajudam os outros no seu processo educativo. Então, toda vez que nós falamos sobre um assunto ou exemplificamos sobre um assunto, as pessoas que nos cercam podem se aproveitar dessa nossa experiência ou não. A gente vê, por exemplo, numa sala onde várias pessoas ouvem a mesma informação, alguns se transformam com essa informação e outros nem dão bola, mal escutam. Então, depende, por isso que eu disse que ninguém educa ninguém. A gente oferece. Então, imagine quantas pessoas, instituições nos ofereceram e nos oferecem coisas para a nossa transformação. Os meios de comunicação, as instituições religiosas, a família, as instituições educacionais, tudo isso nos fornece meios que serão utilizados por nós, ou não, parcialmente, totalmente, quase nada, né? Vai depender muito do que nós quisermos fazer com isso. Então vejamos algumas coisas muito importantes nesse processo educacional. A educação espírita ela deve ser baseada no exemplo. Jesus não se preocupou em escrever livros, ele se preocupou em exemplificar aquilo que ele dizia. Não há possibilidade de nós contagiarmos as pessoas que nos cercam de qualquer idade, em especial aí as crianças, mas de qualquer idade, se nós não exemplificarmos. Aí alguém pode pensar, puxa, mas então não pode ter professor, palestrante espírita, porque ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir fazer tudo aquilo que está falando. Mas tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre usada nas palestras, nas aulas, que explica isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências e inclinações. Então aqui não precisamos ser perfeitos, mas dar o exemplo. Olha, eu digo que é importante não falar mal dos outros. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu digo que é importante perdoar. Eu tenho que me esforçar para isso. Quando nós nos esforçamos, mesmo que a gente não atinja na plenitude, né, aquela virtude, as pessoas que nos cercam percebem isso. Um professor de matemática, de história, de língua portuguesa, ele sabe tudo, ele não erra? Não, ele é. Mas ele demonstra aos seus educandos que se esforçou, continua se esforçando para dar o seu melhor. E aí ele serve então de exemplo para aqueles educandos. Sem exemplo é impossível a educação. Tem uma anedota, né, do meio educacional que o menino mentiu na escola e o pai foi chamado. Depois de conversar com a direção da escola, ele voltou para casa e pôs o filho sentado, conversou durante uma hora, falou que era errado mentir, muito problemático a pessoa que mentia, então, enfim. O filho ficou convencido de que não deveria mais mentir. Aí tocou o telefone, depois de uma hora de conversa, e o pai falou, atende, se for para mim, fala que eu não estou. Ora, qual a importância de eu dar um sermão sobre não mentir e o meu exemplo é sobre mentira? Então, a primeira coisa que nós devemos pensar na educação espírita é que ela deve ser baseada, né, no exemplo. Na terceira parte eu vou falar outros princípios, outras bases dessa educação espírita.